Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e nessa aula nós vamos falar sobre o trabalho. É uma continuação daquilo que nós já havíamos estudado. Vocês se lembram? Que o IBGE classifica todo cidadão brasileiro em população economicamente ativa e população economicamente inativa. A inativa seriam vocês, crianças ou adolescentes até 16 anos que não devem trabalhar, não podem trabalhar, ou pessoas acima de 65 anos que já trabalharam e que não irão trabalhar mais. E a população economicamente ativa são as pessoas que têm idade, saúde física e mental e também condições para o trabalho, disposição para o trabalho. Essa turma, essa classe, é dividida também em dois itens. A população ocupada, são aqueles que trabalham, empregadores, empregados, autônomos, serviço voluntário, mas todo aquele que está trabalhando. E população desocupada, que é aquelas pessoas que não estão trabalhando. Mas a Pro já explicou para vocês que desocupado aqui não são aquelas pessoas que são preguiçosas, que não querem fazer nada. Desocupado aqui está no sentido de que não conseguem trabalho, elas estão desempregadas. E aqui nós vamos trabalhar, então, estudar agora quando falta trabalho. Olhem aqui. Segundo o dicionário, desempregado é uma condição ociosa da pessoa, mas de maneira involuntária. Não que ela queira ser ociosa, ficar sem fazer nada, mas ela não tem condições, ela está disposta a trabalhar, mas não consegue emprego, então ela não tem condições de trabalhar. Então, olhem aí a figura, a moça querendo arrumar um emprego e não consegue, procurando emprego, e esses daqui estão participando de alguma vaga de emprego também, estão esperando ali. Olha a carinha de quem está querendo trabalhar, mas não está conseguindo um emprego. E a falta de emprego, né, tem algumas causas gerais, e a Pro vai explicar algumas para vocês agora. Seriam muitas pessoas disputando poucas vagas de emprego. A Pro separou essa imagem aqui. Lá em São Paulo tinha um supermercado muito grande e ele abriu várias vagas de trabalho, mais de 300. E muitas pessoas desempregadas, olhem a fila. A fila começava próximo e depois ia bem longe. Olha a quantidade, por mais que tivesse vagas de emprego ali, não iria dar para contratar todas essas pessoas. Então, uma das causas seria muitas pessoas para poucas vagas. Outro motivo para o desemprego seriam cortes. Cortes o que é? Demissão de funcionário. Às vezes a empresa não está passando por condições boas financeiras e ela precisa então demitir alguns funcionários. Outras seriam devido a problemas eventuais. Agora no coronavírus, por exemplo, né? Muitos lugares fechados, então algumas pessoas acabaram perdendo o emprego, porque não tem como trabalhar, não tem quem vá até as lojas ou vá aos mercados, ou a própria empresa não tem como deixar o funcionário ir trabalhar para render, para criar, e aí acaba não tendo dinheiro para pagar e demite essas pessoas. Tem também, olha ali, ó, Pro separou algumas fotos para vocês, o restaurante, que ele está, no caso, demitindo algumas pessoas, porque as pessoas não podem sair de casa, então não tem para quem fazer comida. Não tendo para quem fazer comida, não há necessidade dos funcionários, dos cozinheiros do restaurante. Outros tipos de empresas, elas às vezes contratam pessoas temporárias. O que seria isso? Eu coloquei ali a foto da Páscoa lá. Delícia, né? Na época da Páscoa, muitas fábricas de chocolate contratam pessoas para poder produzir bastante chocolate e bastante ovos. Então, é um serviço temporário. A mesma coisa acontece ali, ó, com a foto dos brinquedos no Natal. Eles contratam esses funcionários por um tempo para que possam produzir o chocolate ou fazer a venda de brinquedos. Quando passa a época da Páscoa ou a época do Natal, a maioria desses funcionários perdem o emprego. E ali na última coloquei uma pessoa, né, representando ali o coronavírus, que acabou sendo demitida devido a esse problema.
Outra forma aqui é o despreparo ou desqualificação. O que seria isso? A pessoa tem vontade de trabalhar, mas ela não tem os requisitos que a empresa pede. Porque quando a gente vai numa empresa, ela faz assim, ó, eu quero um funcionário que tenha isso, isso e isso. Olha aqui o exemplo que a Pro colocou. Recepcionista, precisa ter ensino médio completo ou superior em andamento, habilidade com digitação, experiência, fluência verbal, quer saber falar bem. E aí a moça foi concorrer a essa vaga, mas ela não tinha todos esses requisitos. Então ela acabou não conseguindo essa vaga de emprego. Muitos brasileiros, por incrível que pareça, não têm o ensino médio completo. Isso dificulta muito. E aí faz com que o nosso país tenha baixo nível de escolaridade e por isso muitas pessoas ficam desempregadas. E aqui, por último, a Pro está mostrando para você falta de acordo entre patrão e empregado no que diz respeito ao salário. Às vezes o funcionário é bem qualificado, tem bons estudos, fala muito bem, sabe desempenhar bem as suas atividades, e aí ele vai conversar com o chefe dele, o patrão dele, e pede um aumento. Aí o chefe, às vezes, dá, às vezes fala não, como o da foto que a Pro colocou, e aí o funcionário acaba saindo, né, da empresa para procurar um lugar onde ele poderia trabalhar ganhando um pouco mais. Então a demissão pode acontecer tanto por parte do funcionário, que vai procurar novos empregos para ganhar um pouco mais ou ter mais benefícios, ou pelo próprio patrão que não está satisfeito com o funcionário e acaba demitindo. Existem também problemas, olha ali a foto que a Pro colocou, sem equipamento de proteção. Os funcionários estão num guindaste bem alto, né, o guindaste então, e eles não têm equipamento de segurança, capacete, aquelas cordas que seguram caso eles caiam para não despencarem, né, a corda segura. Então, às vezes, não tem o equipamento de proteção, aí a pessoa fica insegura de estar trabalhando nesse local e acaba pedindo demissão. Então, essas são as formas que, ou um dos motivos, né, que fazem com que as pessoas fiquem desempregadas. Então, a Pro gostaria que vocês agora prestassem bastante atenção nos estudos que vocês vão ter, lembrasse sempre que essa turma de desocupado não é desocupado por vontade própria, mas que nós temos que estudar bastante para que a gente possa crescer, aprender muitas coisas e ter uma boa qualificação para no futuro ter um bom trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo para vocês. Até mais. Tchau!